Andando mais um pouquinho para frente, falamos agora das funções algébricas. Funções algébricas são funções que podem ser construídas usando as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação e radiciação. Radiciação é aquela de tirar, é o contrário da potenciação, né? Então, o x ao quadrado, o contrário dela é a raiz de x. X ao cubo, o contrário é a raiz cúbica de x. E por aí vai. X a décima, ao contrário, é a raiz décima de x. Tá? Então, essas são as operações permitidas para a gente construir as chamadas funções algébricas. Então, aqui exemplos de algumas funções algébricas. F de x igual a raiz quadrada de x2 mais 1, f de x igual a raiz, aqui a gente tem uma função mais complicada, né, que eu somo x à quarta menos 16x2, divido o resultado disso por x mais raiz de x mais 1, apareceu aí uma raiz, né? Aí eu somo ainda x menos 2 vezes a raiz cúbica de x mais 1. Então, notem que para construir essa função um pouquinho mais complicada, eu só usei aquelas operações, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Aí eu pergunto, gente, será que, claro, né, uma função racional é uma função algébrica, um polinômio é uma função algébrica. Então, tudo que a gente falou de polinômios, de funções racionais, são coisas que estão incluídas agora no universo das funções algébricas, então são coisas que podem acontecer com funções algébricas. Eu pergunto para vocês, será que tem... assim, a gente viu, né, que polinômios não tem jeito de dar errado a conta. Funções racionais têm um jeito de dar errado a conta, que é a gente tentar dividir por zero. Funções algébricas, será que tem mais algum jeito de dar errado a conta? Quando x for negativo para a raiz? Exatamente. As funções algébricas, então, basicamente, a radiciação de funções, a radiciação em funções algébricas, né, ou a radiciação em qualquer caso, né, quando eu tiro a raiz de x com raízes de x com valores negativos, dá errado. Tá? A raiz quadrada é óbvio que dá errado. Agora, é curioso, mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, raiz cúbica também dá errado. Raiz de qualquer tipo dá errado. Então, funções algébricas que usem raízes, elas não admitem valores negativos de x. Então, o domínio desse tipo de função vai ser só os x positivos. Sempre que a gente tiver raiz raiz envolvida ali, uma função algébrica, o domínio passa a ser os positivos. Então, aqui está um exemplo, né, de uma função algébrica. Observem aí como que eu estou montando essa função algébrica. Aqui eu só chamo atenção para o que é a raiz quadrada de x, ou raiz cúbica de x. Observem só. Aqui eu estou fazendo x elevado a meio. Isso é o mesmo que raiz quadrada de x. X elevado a 1/3. Isso, ou x mais 1 elevado a 1/3. Isso é o mesmo que a raiz cúbica de x mais 1. Tá? É essa maneira, então, da gente representar a operação de raízes diversas. Tá? A gente poderia, no caso da x elevado a meio, que é a raiz quadrada, tem uma função que que mais comumente aparece, raiz quadrada, square root. Então, para essa radiciação, a gente pode usar a palavra sqrt. Mas, para todas as outras, tem de usar elevado a uma fração. Aqui está um exemplo de gráfico dessa função algébrica, raiz de x2 mais 1. Observem que, neste caso, né,
raiz de x2 mais 1, o domínio é todo x. Simplesmente porque x ao quadrado mais 1 é sempre positivo. Não tem jeito dessa conta dar errada, porque x2 mais 1 é sempre... nunca tem jeito de ficar negativo, né? Aqui já está o gráfico dessa outra função algébrica que a gente construiu lá em cima, e o gráfico para aqui em zero, só mostra valores de x maiores que zero. Simplesmente, e isso acontece porque, se eu tentar tirar raiz quadrada ou raiz cúbica de valores negativos, vai dar errado. Então, o domínio de funções algébricas tem de, excluir os x que causam divisão por zero, e 2, caso tenha raiz, tem de excluir os valores que fazem com que a coisa que a gente está tirando raiz fiquem negativas. Fiquem negativo, né?